Olá, bem-vindo à nossa sétima aula do nosso Codecast sobre o framework Materialize CSS. Hoje nós vamos falar de mais um componente muito legal, muito utilizado para a gente organizar dados nas nossas páginas e nas nossas aplicações. Ele faz com que a gente possa organizar os dados de uma forma simples e intuitiva para o nosso usuário e bem legal. Conseguimos colocar efeitos legais, ok? Dar um visual muito interessante com esse componente, que são os collections, ok? Ou as coleções, né? Esses collections aqui nós vamos ver como trabalhar com cada tipo deles. Nós vamos começar com o mais básico, ok? Até a personalização para as nossas necessidades, ok? De até mesmo usar um avatar para você colocar no seu site. Você consegue dar um efeito bem legal aqui com os collections, ok? Então vamos começar aqui, vamos já para a parte prática da nossa aula. Vamos começar a ver primeiro sobre o primeiro collection aqui, a nossa coleção mais simples, ok? Que vai gerar esse nosso resultado aqui, ok? Então, vou estar vindo aqui no nosso código, ok? Aqui no nosso código, nós vamos estar começando aqui, collections, ok? Então, aqui eu criei uma div com a classe row, né? Criei uma linha e quero que e estou criando uma div também que vai ocupar o meu espaço completo, as 12 colunas da minha grid, ok? E coloquei aqui um título Collections, ok? E nós vamos começar aqui com a nossa primeira collection. A mais simples, a collection mais simples, ok? Então, como nós definimos uma collection? A collection ela pode ser definida de duas formas. Ela pode ser usada com uma lista, ok? Ou seja, com a nossa tag UL e com uma div, com uma tag div. Depende do tipo de collection que estamos criando, ok? O exemplo mais simples, a collection mais simples, nós usamos uma lista, ok? Então, colocamos a tag UL e nós colocamos a nossa classe collection. Nós já definimos agora o nosso componente collection, ok? E agora nós temos que inserir itens dentro desse componente. Então, nós vamos inserir, ok, as tags li, como qualquer lista faz, porém, na classe da nossa tag li, nós vamos colocar a classe collection item, ok? Então, basta isto. Nós vamos usar uma lista não ordenada, né, não organizada, com a nossa classe collection. E nos nossos itens da nossa lista, nós temos que usar a classe collection item, ok? Você pode ver que eu criei aqui 3 itens aqui e fechei a nossa collection, certo? Esse código aqui gera para nós essa nossa primeira collection. Você pode ver que ele gera pegou aqui todo o nosso espaço, né? Mas se eu diminuir aqui, por exemplo, vier aqui e diminuir aqui a nossa collection para esse 5, por exemplo, você pode ver que ele vai diminuir aqui para mim, ok? Então, mas eu vou deixar aqui o S12, ok? Só para vocês verem que tem como eu mudar aqui, ok? O tamanho, você pode usar a grid do jeito que você quiser. E ele já cria para nós aqui essa nossa collection básica aqui, ok? Se eu quisesse trocar, por exemplo, a cor, bastava eu colocar aqui, por exemplo, red text e ficaria com o texto vermelho, assim como nós usamos com normal, ok? Eu posso colocar aqui red apenas e vai mudar apenas o nosso primeiro aqui, pois nós utilizamos na nossa li, ok? Então eu mudo a cor de fundo no nosso primeiro item, ou posso mudar a cor da fonte, ou os dois se eu quiser, ok? Então é bem simples de usar, bem fácil de personalizar como qualquer outro componente, ok? E a nossa segunda collection já é uma collection diferente, uma collection de links, ok? Essa collection aqui pode ser usada para você fazer um menu lateral, ok? Fica bem legal, você pode ver aqui que ele já dá um efeito quando nós estamos aqui em cima, ele dá um efeito do nosso link, ok? Na nossa collection, e nós podemos também definir algum como ativo, ok?
Então vamos vir aqui no nosso código. Nosso segundo exemplo, nós já utilizamos como div, ok? Então nós criamos uma div com a classe collection, ok? Então nós criamos a div, colocamos a classe collection e dentro dela nós vamos definir os nossos links, ok? Então eu defino uma tag A, ok? Coloco aqui o caminho, a URL, no caso aqui eu coloquei o Google, ok? E como na collection acima também nós fizemos, eu coloco o collection item, ok? Então basta eu fazer isso. Eu vou criar agora, ao invés de uma lista, eu crio uma div com a classe collection. Cada link meu vai ter uma classe collection item também, ok? E vocês podem ver que o último item aqui da nossa lista, ele já está como se estivesse selecionado. Para fazer esse efeito, basta eu colocar esse active aqui, ok? E assim como os outros itens, se eu quiser aqui mudar a cor, basta eu colocar aqui a cor que eu quero, ok? Na minha div, ok? Não, na minha lista, no meu link, ok? No meu link, quero dizer, né? Então você pode ver que é bem fácil de fazer uma collection também com os links e pode ser bastante interessante para você fazer um menu lateral, ok? Ou algum outro componente na sua aplicação. Bem fácil de utilizar, nós utilizamos apenas uma div e os links dentro dela. Só não podemos esquecer o collection item, ok? Eu vou voltar aqui na minha collection de cima para fazer um outro exemplo que eu esqueci de colocar aqui, que quando eu quero dar um título, por exemplo, à minha collection, ok? Quando eu quero colocar um título na minha coleção, na minha collection, eu vou utilizar uma classe a mais na definição da minha collection. Vou colocar o with header, ok? E, além disso, eu vou criar, no caso aqui, eu vou criar mais um item na nossa collection aqui. Ok, e vou colocar aqui título. E aqui eu vou dar agora a classe collection header. Vou salvar, vou voltar lá. Você pode ver que assim ele coloca um título para mim no meu header, ok? E eu posso personalizar. Por exemplo, eu posso colocar aqui um H2 no meu título para a fonte ficar maior, certo? E aqui eu posso colocar por exemplo, um center align, ok? No caso aqui ficou um pouco exagerado o H2. Vou colocar um H4, por exemplo. E eu crio um título para o meu collection, ok? E dessa forma aqui eu posso também alterar, por exemplo, aqui o nosso fundo. Vou colocar aqui, por exemplo, Gray Lighting 2. E dessa forma eu crio um título para o meu collection, ok? Então você pode ver que é bem interessante também. Você pode colocar um título aqui para apresentar o conteúdo da sua collection, para dar ao usuário alguma informação inicial de o que você está criando, uma collection de quê, ok? E você pode estar fazendo assim, ok? Então nós vamos passar para a nossa terceira collection, que é a nossa collection com conteúdo secundário, ok? No caso, o conteúdo secundário aqui, nós colocamos alguns ícones. Você pode ver que eu estou usando alguns ícones aqui do lado aqui direito, ok? Quando eu utilizo esse conteúdo secundário, automaticamente ele faz esse alinhamento, ok? À nossa direita. E é bem fácil também criar essa collection, ok? Primeiramente, eu crio uma lista com a nossa classe collection, normalmente. Crio o meu item com a classe collection item, ok? A diferença está que dentro desse meu item aqui, eu vou criar uma div, ok? E dentro da div eu vou criar o conteúdo normal, ou seja, o conteúdo principal do meu collection, que seria o acessar site, no caso aqui do nosso primeiro, ok? E aqui eu criei um link, ok? Você pode ver que eu criei um link aqui para o YouTube, ok? E coloquei uma classe, a classe secondary content.
Essa classe aqui fala que esse conteúdo é o conteúdo secundário do nosso item e ele vai ficar alinhado à direita, ok? No caso aqui nós colocamos um ícone, ok? Você pode ver aqui que nós estamos utilizando um Material Icons, colocamos um ícone da setinha, no caso aqui no nosso primeiro, ok? E fechamos a div. Então é bem tranquilo, bem fácil. A única diferença que temos é que dentro da nossa lista nós temos uma div, ok? E o nosso conteúdo secundário tem que ter uma classe secondary content, ok? Então é bem tranquilo, bem fácil de fazer. E como última collection, nós vamos ver essa collection que é a mais interessante de todas, que eu acho. É uma collection que você pode ver com avatar. Eu posso colocar uma imagem aqui, posso utilizar para fazer, por exemplo, uma lista de usuários, eu posso utilizar para juntar algumas informações, ok? Ao meu usuário importante, colocar imagens, colocar ícones, ok? Que fica muito interessante. Aqui, no nosso exemplo, nós vamos usar uma imagem e um ícone para você ver como é feito das duas formas, ok? Então, a nossa collection aqui começa com uma lista também. Deixa eu ir aqui embaixo, apenas perdi aqui. Começa com uma lista com a classe collection, ok? Abaixo nós temos agora nós temos uma diferença na declaração dos nossos itens, que além de colocar o collection item, nós vamos colocar a classe avatar, ok? Que vai fazer essa personalização desse item para nós. E o active é para fazer o mesmo efeito como tivemos aqui no nosso link. Eu fiz aqui para deixar como se estivesse selecionado, ok? Então, a única diferença que nós temos aqui na definição é a definição do nosso item que terá a classe avatar, ok? Então, depois que eu defino o meu item, a minha lista, o meu item da lista, eu vou definir aqui uma imagem ou um ícone. No caso aqui do nosso primeiro, eu defini uma imagem. Então, eu usei a imagem do Materialize, ok? E coloquei a classe Circle aqui para dar esse efeito de imagem circular, ok? Segundo, eu utilizo uma span com a classe Title, ou seja, para dar um título ao meu conteúdo, meu item da minha collection, que é a primeira linha aqui, no nosso caso, Materialize CSS, ok? Depois desse span, eu utilizo uma tag P de parágrafo, ok? E posso definir aqui o que eu quero escrever. Eu escrevi framework CSS, dei uma quebra de linha e coloquei acesse agora, que fez esse efeito aqui. Framework CSS, quebrei a linha acesse agora, ok? Mas você pode fazer do jeito que você quiser. E além desse aqui, eu também inseri um conteúdo secundário, ok? Que basta, no caso aqui eu criei um link para o site do Materialize, ok? Com a classe Secondary Content, assim como nós fizemos com a nossa collection anterior. E aqui eu utilizei um ícone do Material Design. Você pode ver que aqui nós mesclamos todas as nossas outras funcionalidades. Nós fizemos uma lista, colocamos a classe Active, que veio lá da nossa collection com links, utilizamos uma imagem, colocamos um título, o texto e utilizamos o nosso conteúdo secundário. E com pouca marcação, com pouca personalização, nós conseguimos fazer este item aqui muito interessante. E o segundo item aqui, temos apenas uma alteração. No lugar da nossa imagem, eu utilizei um ícone, ok? E na definição do ícone, eu passei o círculo para ele dar esse efeito aqui, como se estivesse dentro de um botãozinho, e passei a cor do nosso círculo, que no caso, amarelo, ok? E coloquei qual o ícone que eu utilizaria e o restante fica igual. Eu passo, no caso, o nosso ícone. Segundo, eu passo um span com a classe Title e depois eu passo o meu conteúdo principal em uma tag P. Logo em seguida eu passo o meu conteúdo secundário. No nosso caso aqui um link feito com
um link com um ícone do nosso framework material design, também no nosso framework material CSS, um material ícone, ok? Um ícone do material design. Então você pode ver que é bem tranquilo, bem simples de utilizar esse componente collections, ok? E nós conseguimos fazer conteúdos, apresentar um conteúdo, informação de uma forma muito legal, intuitiva, ok? E podemos fazer várias coisas com esse componente. Você pode ver que nós temos aqui a nossa collection normal, apenas com um título, uma collection de links, uma collection com conteúdo secundário e a nossa collection com avatar que mistura conteúdos, mistura funcionalidades das nossas outras collections. A que eu mais gosto é a nossa collection com avatar, ok? Que nós conseguimos fazer muita coisa legal com essa collection aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida podem postar aqui na nossa página do Facebook, na nossa página do Google+, ok? Pode também estar enviando as dúvidas para o e-mail contato@codeshare.com.br ou wendel@codeshare.com.br. Se você gostou do vídeo, dê um like, curta a nossa página no Facebook, siga o nosso canal, ok? No YouTube para ajudar na divulgação. Uma boa semana a todos, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!